isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com outras pessoas de liderança também na empresa, com gerentes, que eram subordinados a mim. É um bicho. Meu Deus. Só tirou, saiu. Acho que é aquela Tá aí do lado, caiu no chão. Começa agora mais um episódio do Será que Pode? O canal das 3 mulheres em 4 tempos. E aqui a gente vai tratar da nova etiqueta e da hospitalidade. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, a Marina Claves, consultora de imagem, que vai falar pra gente como que a imagem pessoal impacta no mundo corporativo. Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui. E eu queria saber, Marina, qual é o seu público hoje? Quem que te procura para melhorar a imagem? Então, meu público é variado, mas a maior parte são executivas que mudaram de cargo ou querem ter uma ascensão profissional maior ou mudarem de empresa. Então, procuram adequar o estilo delas ao momento que elas vivem hoje. Muito bom. Então, hoje a gente vai começar a ideia para esse tema é a gente falar um pouquinho de qual a evolução e o comportamento que as pessoas têm, que os profissionais têm, o cuidado que eles têm, tanto de moda, imagem, né, estilo, imagem, versus comportamento nas organizações. Bibi, e você que trabalhou muitos anos no corporativo, qual é esse impacto da imagem do profissional para a empresa? Tem bastante impacto e boa parte das pessoas acabam não se preocupando com isto no momento que eles entram no mercado de trabalho. Então, quando você começa a acompanhar a carreira de um profissional, você percebe que ele está acostumado e ele se empenha em trabalhar toda a parte técnica. Quando é comportamento, você vai ajustando. E imagem, normalmente é a última coisa que ele se preocupa. E às vezes a imagem, e a Marina pode, acho que corroborar isso, porque está sendo procurada por isso hoje em dia, porque quando você começa a avaliar um profissional, por exemplo, eu na área de RH, olhando esse desenvolvimento do profissional, você tem 2 profissionais tecnicamente iguais. Tá? Então, que tem uma ou outra, se um deles tem um comportamento diferenciado, mesmo que inconscientemente, a empresa acaba tendo um olhar mais voltado para ele. Agora pode acontecer de você ter, da empresa ter apenas um profissional que é tecnicamente muito bom, mas ele não tem um comportamento adequado, por exemplo, para assumir uma questão de liderança, um grupo. E daí a gente começa a ter as dificuldades. Que é atitude. Atitude, comportamento, imagem, tudo isso está associado. Então a gente não pode desassociar comportamento, imagem, técnico. Eles têm que caminhar juntos, dependendo do... E aqui eu vou dizer, eu particularmente, acho que o comportamento está em tudo. A tua imagem, o cuidado que você tem, ele está na vida inteira. Mas para algumas posições, ele é mais fundamental que outras, porque você acaba sendo a pessoa que vai representar aquele time. Então é muito importante que um líder se preocupe fundamental com esses 3 pilares, né? Que seria a imagem, o comportamento e a técnica. Sem dúvida. Então é um profissional que com certeza precisa se preocupar com a imagem. Deve ser por isso que você representa a empresa, né? Então você tem que estar dentro do código dessa empresa, né? Do código, né? Também. Então eu sou a primeira, né? O primeiro impacto de alguém com a empresa, né? Vamos tentar resgatar um pouquinho. Andréia, como que foi a tua vida profissional? Como que foi o impacto da tua imagem com a tua vida profissional? Teve algum impacto? A minha imagem profissional foi evoluindo conforme eu fui evoluindo na minha carreira. Então, assim, se eu imaginar,
Eu iniciei no mercado financeiro, trabalhando num banco que era totalmente rígido, o código de vestimenta. Nós usávamos uniforme imposto pela empresa e eu era muito jovem, tive que me adequar a isso. Depois, quando eu iniciei minha carreira, eu fui trabalhar também numa multinacional que também tinha um código de vestimenta bem rígido, e onde todas as pessoas se vestiam socialmente. Então, o quê? Eu me vestia com tailleur, cores neutras, salto alto, maquiada, cabelo Chanel. Exatamente, eu era a típica executiva naquele momento. E eu acabei migrando para uma empresa que estava entrando no Brasil até com um novo conceito de tecnologia na área de telecomunicações. E eu fui o quê? Vestida como estava habituada. Que eu ia para um cargo, executiva, eu era executiva, indo para um cargo de liderança também. Eu estava trabalhando na área comercial, e logo eu acabei galgando a supervisão na empresa, e eu viajava. Você carregou o estilo que exatamente. Você estava. E aí o que? A empresa, notando isso, que era um cargo de liderança, me chamou para conversar. Na época, eu ainda jovem, não tive uma boa impressão quanto à empresa querer interferir no meu modo de me vestir, pela minha imaturidade até, naquele momento. Exatamente, falaram, nossa, você tem você é tão jovem, né? Estamos numa empresa moderna, e você está com uma vestimenta tão austera, né? E de repente conversando, na época já com uma consultora, que era novidade, na época não era tão comum como hoje essa preocupação, mas a empresa já trouxe essa filosofia, né, de que eu ia realmente transmitir a imagem também da empresa. Mas isso te causou estranheza? Me causou estranheza no primeiro primeiro invasivo? momento. Eu achei invasivo naquele primeiro momento. Os gerentes, que eram subordinados a mim, também estavam sendo questionados, orientados quanto à vestimenta, que tinha que estar transmitindo a imagem da empresa. E a princípio realmente eu não interpretei isso de uma forma positiva, mas depois, com a orientação de uma profissional, que na época era novidade, eu comecei a entender o sentido disso. O sentido exatamente, disso. Porque ali não é que eu ia deixar de ser Andréia. Calma, segura aí, segura, deixa para depois. Lili, e você? Como que foi isso para você? Como que é a questão comportamento, imagem, estilo, desde que você começou? Ela é novinha, mas ela tem uma empresa há muito tempo, então acho que a gente eu abri minha loja, eu tinha 18 anos, então já tem muito tempo, tá, gente? Então, eu tinha os funcionários, meus funcionários eram mais velhos, então eu tinha que mostrar autoridade. E como que eu passava isso? Pelo jeito de eu me vestir. Então eu ia de salto, uma calça social, para impor respeito, porque era todo mundo mais velhos do que eu. E aí, com o passar do tempo, hoje eu já tenho essa clínica há um tempo, eu fui mudando o meu estilo, fui me adequando, eu já passei essa credibilidade que eu tinha que passar, pela roupa. Naquele momento eu precisava disso. Para os teus clientes e para os teus funcionários. Colaboradores, sim. Hoje é já diferente. Como eles já se sentem seguros, né, os dois, tanto meus clientes como os meus colaboradores, eu já posso ir mais despojadinha, mais à vontade. Hoje eu vou trabalhar de calça jeans, um tênis baixinho, uma sapatilha. Então eu tive que mudar, não perder o meu estilo, mas eu acho que o estilo ele acompanha as mudanças. Achei muito legal isso que a gente estava comentando. É um momento da vida, né? O estilo, você não perde, o estilo ele fica aí, você tem o seu estilo. Ele vai se adequando aos seus momentos de vida, isso, né? Eu acho que eu me adequei muito bem a isso, como quando a gente vira mãe. Duas coisas a gente muda, a bolsa e o sapato. A bolsa ela fica enorme,
para caber tudo, e o sapato de baixo para ficar mais confortável. Claro, Então é momento de vida. É isso que você falou, seu estilo tá lá. Então deixa eu aproveitar, Marina, e te perguntar. Eu sou da área de RH, quer dizer, por formação e por trajetória aí. Então eu sei, eu convivi, né, com este impacto da cultura organizacional e os estilos diferenciados. Você trouxe um pouquinho aqui no começo da conversa dessa adaptação. Que dica você daria, o que você acha que é importante para um profissional? Eu segurei aqui a Andréia justamente porque à medida que você vai evoluindo, e a Andréia hoje, né, depois de muitos anos estudando, já estudou também moda, estilo, etiqueta, já entende. Então hoje, com certeza, ela tem entendimento. Na época causou estranheza. Então, como que você suaviza isto hoje? Então, o estilo da pessoa, você não muda, né? Personalidade, é muito mais identidade e personalidade. Então, você não muda. O que você tem que tentar com muito jeitinho é introduzir dentro do estilo dela, alguma coisa que leve ela a se sentir mais segura naquela empresa, né? Nós estamos falando da profissional. Então, ela chegar numa reunião, ela se sentir muito segura com aquilo que ela está vestindo, não tirando o estilo dela, continua no estilo, mas de um jeito. Então, assim, eu preciso de um estilo mais clássico dentro do estilo bem bem despojado, eu consigo. Né? Isso que é o mais importante, mas com muito jeitinho, porque também você não quer fazer que ela se sinta estranha, que ela se sinta desconfortável, né, com aquilo ali. E se você tem, vamos imaginar que você receba a tua cliente e ela diz assim, olha, minha empresa é mais formal ou informal, porque isso conta muito, né? Então, assim, se a empresa é mais despojada, que é o caso daqui da história da Andréia, quando ela diz, olha, eu estava vindo e este biotipo e este estereótipo que a gente estava falando aqui do profissional executivo lá de anos atrás, que você tinha que estar de tailleur, sóbrio, né, bem sóbrio, sapatinho alto, cabelinho puxado ou chanelzinho, esse era o padrão. Hoje em dia não é, a gente percebe, até porque as empresas mudaram muito. Então você tem uma empresa super moderna e tem ainda super formal. Quando esse profissional chega para você e diz assim, olha, eu tenho um dress code, o que você faz? Qual é a tua primeira ação? Então, eu estudo bem o dress code que ela precisa, né, do que ela quer, e a gente vai no guarda-roupa dela também adequar porque você não vai mudar a pessoa e fazer ela tirar todas as roupas e falar, vamos começar fazer um guarda-roupa novo. Que ninguém tem. Hoje em dia é muito difícil, as pessoas não vão ter essa, né? Não quer melhorar, ela quer melhorar com o que ela tem. E ela tem um budget, que às vezes uma coisa ou outra a gente vai ter que adequar, lógico. Eu uso muito, por exemplo, estampa, muito colorida e talvez não seja aquilo adequado ao ambiente que você está. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a estampa, vamos usar, mas com uma coisa mais lisa, né? Então, a gente adequa aquilo ali, o guarda-roupa dela, ao estilo. E, lógico, algumas compras, alguma coisa, mas tentando adaptar o máximo possível do que ela já tem para o que ela precisa. Eu lembrei de uma história que eu queria compartilhar com vocês. Sei lá, bastante tempo atrás, eu tinha uma aprendiz. Então, qual é a natureza do menor aprendiz? Ser um jovem que entrou no mercado de trabalho e que não tem muita informação, né? E era uma fábrica, uma indústria, então tinha muito homem, tinha mulher, mas tinha muito homem também. E a menina na época tinha uns 15 anos e ela era linda, mas ela tinha namorado, um namorado super ciumento pelo que ela contava para nós. E daí o que aconteceu? Ela começou a vir trabalhar de jeans, tênis, tudo bem, era uma fábrica, mas uma blusinha aqui, com metade da barriga aparecendo. Aí eu
coloquei ela numa sala e falei assim, fulana, a gente precisa, não dá, não comporta, esse tipo de roupa não comporta aqui, porque você tem namorado, aqui é uma empresa. E daí eu fui falando, ela colocou a mão na cintura e falou assim, mas o que você quer? Você quer que eu compre roupa nova? Eu falei assim, não. Não, eu quero que De você jeito contrate a nenhum. É isso. Eu vou te apresentar a Marina, ela pode te ajudar. E daí ela falou assim para mim, não. Eu falei assim, não, você não precisa comprar roupas novas, mas você precisa olhar o teu guarda-roupa e separar aquilo que dá para trabalhar e aquilo que não dá. E quando você for comprar roupa, você pensa, esta roupa eu posso trabalhar? Eu falei assim, porque eu não posso vir trabalhar de shorts. Eu falei assim, não dá. E não quer dizer que eu não use shorts, certo? Então, e depois que passou, depois dessa conversa, assim, anos depois eu a encontrei, no final até, quando eu estava me desligando da empresa, estava ela de jeans, camisetinha, blazer e sapatinho. Entende? Porque ela entendeu, ela entendeu. Então, quanto é importante, e daí a gente volta para o começo da nossa conversa aqui, que é o quão é importante você perceber isto quando você começa a sua trajetória profissional. Então, o comportamento que você tem, a forma como você se administra ali, a tua carreira também é importante. E Lili, a gente estava, eu estava aqui falando de dress code e daí eu estava me perguntando, será que pode trabalhar de leg? Se você for num personal trainer, você pode, né, Marina? Agora... Você pode adequar a legging com uma blusa mais comprida, um cinto e uma sandália, um sapato de salto. Acho que pode. Tudo pode. Tudo pode. Tudo na moda, no estilo, tudo pode, adequando ao ambiente que você vai. Adorei Então essa pode, dica, pode. Será que pode trabalhar de lingerie aparecendo? O que é mais adequado? Então, a lingerie hoje está voltando muito, na tá moda. super em alta. Então, por exemplo, se você trabalha com moda, é uma tendência. Então, sim, eu posso vir com a transparência, com a lingerie A aparecendo. renda. E ok. Agora, se você numa empresa, no corporativo, muito complicado. Você deixar aparecer eu falo, é melhor você colocar uma lingerie bonita, de renda, que se aparecer a alça, tá tudo ok. Então é isso, aí tudo bem se aparecer a alça, um detalhezinho de renda, mas a transparência aí fica mais complicado. É sempre seguir o dress code da empresa. Hoje Hoje tem empresas que elas colocam até a cor da lingerie, justamente, que você deve usar, justamente para não aparecer. Né? Isso, para não ter esse tipo de problema. Mas aí o ideal é seguir o dress code mesmo na empresa. E o bom senso. Vocês acham que o uniforme está em alta? Aí, na minha empresa funciona. Né? Eu acho que depende do que é. Então, todo mundo tem que usar o jaleco branco. As minhas recepcionistas elas usam uniforme e elas preferem usar o uniforme. O que eu queria resgatar é porque na questão de uniforme, por exemplo, ele está muito ligado a comportamento também. Então, o nome da empresa estampado no uniforme, você espera que a pessoa tenha um comportamento adequado, porque uma coisa vincula a outra. Mas eu queria aproveitar que a gente está falando de comportamento, Andréia, e voltar na tua trajetória, aonde você foi apresentada por uma mudança de estilo que te causou estranheza. Quando você volta para isto hoje, como que isso traduz para você? O que aconteceu na época? Acho que é uma evolução. Você está na vida para aprender, para evoluir. Aí depende do que você está disposta. Eu quero o quê? Uma ascensão profissional? Aquela é a profissão que eu almejo? Eu me sinto bem naquele papel? Acho que essas perguntas são importantes, porque eu abracei a ideia e falei assim, não, é isso que eu quero para mim, eu quero aprender. Então vamos ver o que é uma vestimenta mais moderna dentro do meu guarda-roupa, que eu também podia trocar,
E eu consegui fazer essa transição de uma forma muito suave, agradável e deu certo. Mas em contrapartida, como eu disse, outras pessoas também estavam nesse processo e eu vi que algumas pessoas se recusaram, que eram mudanças mais radicais, né? Cortar o cabelo, mudar o estilo totalmente. E aí a pessoa não se adaptou e ela disse não. E você pode dizer não? Você pode dizer não? Você pode dizer não? Eu acho que sim. Pode. Porque, exatamente, eu não Você pode dizer não? disposta. Você não pode, São a escolhas. empresa também não pode te impor tanto assim. Não pode ser uma né? dor insuportável. Isso é agressão, Não, isso é uma é. agressão. Exatamente. isso é uma agressão. Olhar pra empresa e falar, É, olha, não São, dá. são escolhas. É. Às vezes a pessoa está no lugar errado. No lugar errado, Está no lugar exatamente. errado. Eu escolhi uma profissão que eu não vou me sentir bem estando naquele papel. Deixar claro que hoje o profissional, a empresa escolhe o profissional, mas o profissional também escolhe a empresa. Né? Então, tem algumas, e você pode daí fechar para a gente aí da experiência que você tem com as tuas clientes, porque hoje uma questão é como que você, o tanto que você precisa mudar para se adaptar a esse código de conduta, a este dress code que a empresa pede, que ele não seja agressivo e, não, tudo bem, eu gosto, isso aqui não interfere no meu jeito, mas, e você já teve algum relato? Não, eu acho assim, você tem que se adequar, óbvio, mas você tem que se sentir muito segura também, porque não adianta eu falar, você tem que vestir assim, para a empresa, para você ir numa reunião, aí eu chego lá, eu não tô me sentindo em mim. Então aquilo ali, não tô me enxergando ali. Então isso é muito importante, você tem que se enxergar para você até ter a segurança que você precisa para entrar numa reunião e mostrar o seu trabalho, que muitas vezes é isso, que elas falam, eu quero me sentir mais segura no ambiente que eu estou. E a roupa faz isso, né? Totalmente. Parece que não, mas faz, né? Então, quando eu me sinto... E a autoestima, serve até para autoestima, né? Então, isso é muito importante. Eu me encontro, faço essa adaptação necessária, se eu gosto ou mas não. Eu me encontrar aquilo ali, naquela... Vai te dar uma autoconfiança. Uma autoconfiança. E daí eu entro numa reunião com muito mais segura. Numa entrevista de trabalho, né? Então, assim, com seus pares, com a pessoa de fora, na sua vida. Então, isso faz bem para tudo, assim, te dá segurança para tudo, não só profissionalmente. Não, para sua Como vida. às vezes você quer entrar na moda, você veste aquela roupa, mas você não segura aquele look. É isso, insegurança, você insegurança. não tá segura. E muitas vezes você gasta errado também. Exatamente. Né? Então é isso, é muito importante. Eu acho que esse é o trabalho, é te ajudar, né, completo. Acho que a consultoria vai muito além do stage, de fora. Vai muito, vai para dentro. Porque a imagem é isso. A imagem é um vem de conjunto. dentro. Vem de dentro. Ela tem que ter fatores. segurança, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Adorei. Obrigada, gente. Adorei conhecer vocês. Obrigada. Então, acaba agora o nosso episódio de hoje. Hoje a gente teve uma convidada super especial, que foi a Marina Clóvis. Falamos um pouco de como a imagem pessoal impacta no mundo corporativo. E você que gostou do conteúdo, ativa o sininho, compartilha, curte, envia para os amigos. Espera que a gente vai estar aqui na próxima semana com mais um assunto sobre hospitalidade e a nova etiqueta. Muito obrigada!